Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Hoje uma questão muito interessante da FUVEST 2013, uma questão de geometria plana, que eu acho que aborda muitos assuntos interessantes, importantes, para que você tenha um bom desempenho em várias provas de vestibular, não só na FUVEST. Então vamos lá. Essa questão diz o seguinte: o mapa de uma região utiliza a escala 1/200.000. Começa aí, ó, tem uma questão, uma parte de escala. 1/200.000. Que geralmente vem em questões de razão e proporção, mas aqui vai estar misturado com geometria plana. A porção desse mapa contendo uma área de preservação permanente, APP, está representada na figura. Então, isso aqui é uma área de proteção permanente, APP, na qual AF e DF são segmentos de reta. AF e DF são segmentos de reta. O ponto G está no segmento AF, o ponto E está no segmento DF. ABGE é um retângulo, ABGE é um retângulo. O que mais? BCDE é um trapézio, BCDE é um trapézio. E aí vem os dados. AF vale 15, tudo bem, isso aqui, não vou pôr ainda, olha por quê. AG vale 12, então vou colocar o AG vale 12 aqui, ó. AB vale 6. Agora sim, ó, se a G vale 12 e a F vale 15, a F vale 15 e a G vale 12, por isso que eu não pus, automaticamente esse pedaço aqui é 3, e assim fica mais limpo, né? O desenho não fica tão poluído, colocar o 15, 12, 3, né? Assim já está aqui, se você olhar dá 15, soma, e aqui é 12, aqui é 3, fica mais limpo, é uma dica, a gente vai fazendo questão para não ficar muito poluído o desenho e não atrapalhar você enxergar a resolução. AB igual a 6, então aqui é 6. CD igual a 3, então aqui é 3. DF é 5 raiz de 5. Como DF também compreende dois trechos, ó, DE e EF, eu vou deixar em stand-by aqui e não vou colocar ainda esse valor. Uma prova talvez eu colocaria e depois apagaria, tá? Mas aí eu percebo que aqui tem duas partes, eu posso tentar descobrir elas, eu não ia colocar logo de cara. Ok. Então, em vez disso, eu vou pegar e vou chamar aqui de Y e aqui de X, tá? O que mais eu posso deduzir já desses dados que foram fornecidos? Se aqui é 6 e AGEB é um retângulo, aqui também é 6. Pelo mesmo motivo, se aqui é 12, aqui também é 12. Outra coisa que eu posso deduzir é que se aqui é um retângulo, então ele tem ângulos de 90 graus. E aqui vai ser interessante saber que é 90 graus, já que aqui é 90, aqui tem que ser 90, já que a F é um segmento de reta. Aí, por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo GEF que é retângulo, tá? Bom, enfim, indica um valor em sentido do mapa, então a área da APP. Ele quer saber qual é a área da área de preservação permanente, né? Qual é a área dessa figura como um todo. Ele já mostrou que aqui é um retângulo e diz que isso aqui é um trapézio. Então, o que eu preciso para achar a área inteira? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho um retângulo, eu tenho os dados, falta o quê? A área desse trapézio. E para achar a área desse trapézio, que é o BCDE, eu preciso da altura dele. Então, eu vou traçar aqui, ó, uma altura. Se é a altura, ela faz 90 graus, com o segmento BE, correto? Beleza. Agora, veja o seguinte. Eu tenho que achar esse H. E eu consigo perceber aqui, você tem que bater, geometria plana é muita observação, e uma das coisas principais que você pode tentar procurar, e é uma dica, é procurar triângulos semelhantes, costumam ajudar. Eu acabei enxergando esse triângulo, eu vou chamar esse ponto aqui de H, só para melhorar a nomenclatura, esse ponto aqui, onde o H, onde H maiúsculo, né? Onde a alturazinha que eu desenhei encosta no segmento BE. E você vai perceber que o triângulo GFE e HED são semelhantes. A princípio parecem semelhantes. Aí o que você faz? Olha só, AF e BE são paralelas. Por quê? Porque são segmentos de reta que passam pelo lados paralelos de um retângulo. Então, se eles são paralelas, AF e BE é paralelo, eu posso falar que essa transversal DF, nessa transversal DF, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, pois são correspondentes. E, consequentemente, eu tenho que esse ângulo aqui, ó, GEF,
tem que ser igual a HDE, porque é o que falta para completar 180 graus em cada um dos triângulos. Então, esse ângulo é igual a esse, e esse aqui é igual a esse. Bastavam dois ângulos para eu ter critério de semelhança, né? Ângulo é um critério de semelhança. Então, o que eu faço? Antes de fazer a semelhança, já que um tem uma incógnita e do outro tem outra incógnita, eu vou descobrir o y. Como que eu descubro o y? Aí acho que todo mundo faria e viu, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou aplicar o nosso conhecido PIT, Teorema de Pitágoras. Y ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 9 mais 36. Então, y ao quadrado é igual a 45. Tirando raiz quadrada de ambos os lados, eu tenho que y é igual a raiz de 45. Só que fatorando 45, eu encontro que 45 é 3 ao quadrado vezes 5. Isso implica que o 3 consegue escapar da raiz, porque ele é ao quadrado, divide pelo índice, 3 ao quadrado, quando sai da raiz fica 3. E o 5 não consegue escapar, fica 3 raiz de 5 centímetros. Tá? Porque aqui está a unidade em centímetros, não é isso? Em centímetros. Indica um valor em centímetros. Ok, agora que eu sei que y é 3 raiz de 5, como ele deu que df é 5 raiz de 5, fica fácil ver que x é 2 raiz de 5, porque a soma tem que dar 5 raiz de 5, né? df é 5 raiz de 5 e y é 3 raiz de 5, o que falta é 2, é uma medida de 2 raiz de 5. Pronto, agora eu posso fazer a semelhança. Então, agora eu vou fazer triângulo GF, semelhante a triângulo GF, então HDE. E aí eu posso afirmar que eu quero Hzinho, né? Então vamos lá, Hzinho está para 6, assim como pequeno está para o grande, pequeno, menorzinho está para o maior. 2 raiz de 5 está para 3 raiz de 5. Porque são semelhantes, eu posso falar isso. Né? Porque eu provei que são semelhantes. Corto raiz 5 com raiz de 5. Daí dá para cortar esse 6 com esse 3 e sobra 2. Finalmente, eu tenho que o Hzinho é 4 centímetros. Ok? Beleza, achei Hzinho. O que eu vou fazer agora? A área. Só que o primeiro, ele quer a área, observe, real, em quilômetros quadrados. Mas uma coisa de cada vez, né? Primeiro vamos achar a área com os dados que eu tenho, que é tudo em centímetros, é a área do mapa e é em centímetros quadrados. Eu quero a área real em quilômetros quadrados, mas vamos uma coisa de cada vez. Então, primeiro vamos achar a área do mapa em centímetros. Vou fazer outra cor aqui, que é como se fosse uma nova etapa do exercício, né? Vou fazer de verde. Então, eu vejo aqui dois trapézios, tá vendo? O AFEB é um trapézio. Vou chamar de trapézio 1. Vou colocar aqui. Sim, então. E esse trapézio que já falou que é um trapézio, é trapézio 2. Então, tem esse trapézio aqui, vou colocar até mais para o meio, fica mais claro. Então, o que eu quero é a área 1 mais a área 2. Vou colocar direto aqui por causa do espaço, já que eu estou narrando o que eu estou fazendo, né? Então, primeiro, o trapézio ABEF. A área de trapézio, a gente sabe que é base maior, né? Que nesse caso é 15. Mais a base menor, que aqui é 12. Ah, professor, podia fazer retângulo mais triângulo? À vontade. Eu quis fazer assim para ir mais direto ao ponto. E para caber aqui, eu vou espremer um pouquinho os números. 15 mais 12, vezes a altura desse trapézio, que é 6, sobre 2. Mais esse outro trapézio de cima, que é 12 mais 3. 12 mais 3, a altura, que foi o que eu achei, 4, sobre 2. Corta 6 com 2, fica 3. Corta 4 com 2, fica 2. De verde, né? Então, vou ter que a área é 15 mais 12, 27, vezes 3, 81. Mais 15 vezes 2 dá 30. Então, eu tenho que a área vai dar 111
centímetros quadrados. Agora vem a parte de razão e proporção, né? Acabou a parte de geometria plana. Agora eu tenho que converter isso para a área do mundo real em quilômetros quadrados. Primeiro vamos converter para... vamos entender essa relação de proporção que ele deu. Olha só, vamos melhorar para ficar mais clara. Como aqui é outra etapa de preto. Quando ele fala que é de 1 para 200 mil, significa que qualquer unidade de medida que eu pegue, uma unidade daquela lá no mapa, na maquete, corresponde a outra quantidade daquela mesma unidade no mundo real. Ou seja, se eu pensar em centímetros aqui, está dizendo que cada 1 centímetro do desenho, do mapa, corresponde a 200 mil centímetros. São quantos? São 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. A 200 mil centímetros no mundo real. Tá? Ou seja, cada 1 centímetro no mapa, naquele desenho, corresponde a 200 mil centímetros no real. Só que eu quero passar para quilômetros, até para ficar mais fácil entender. Como que eu converto centímetro para quilômetro? Bom, não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma resolução, mas eu adianto que é dividir por 10 a quinta. Se você fizer aquela fileirinha, metro, milímetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, você vai ver que são 5 pulinhos, né, para a direita, se você escreve de milímetro para quilômetro, para a esquerda, você escreve na ordem contrária, mas você vai perceber que são 5 pulinhos, então vai ser uma divisão por 10 a quinta. Então, se eu pegar aqui o 200 mil, 3, 4, 5, e dividir por 10 elevado à quinta, eu converto essa unidade aqui de centímetro para quilômetro. Então, vamos lá, corta. 1, 2, 3, 4, 5. Conclusão, 1 centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros no mundo real. Ok? Só que eu quero em área. Então, aí é uma parte que muita gente erra. Aí fala, então 111 é só multiplicar por 2 que já vira em quilômetro. E coloca assim, vocês têm mania, né, de fazer regra de 3 sem colocar unidade. Aí você coloca assim, 1 está para 2, 111 está para x. E não percebem que aqui está em centímetro, aqui está em quilômetro, aqui está em centímetro quadrado, aqui está em quilômetro quadrado. Ou seja, as unidades não batem. Esse é o principal motivo que eu sempre peço para meus alunos escrever as unidades quando montar uma regra de 3. Senão você não percebe que a regra de 3 está montando, não faz sentido. Para a regra de 3 fazer sentido, a unidade de medida tem que ser a mesma, em cima e embaixo. Tá? Então, não posso fazer essa regra de 3 ainda. Eu preciso ter a relação de centímetro quadrado no mapa para quilômetro quadrado no mundo real, para depois fazer a conversão da área do mapa para o mundo real. Então, primeira regra de 3 que eu vou fazer. Se 1 centímetro equivale, na verdade não é uma regra de 3, é uma técnica de conversão, você quer mudar a unidade de conversão. Você sabe que 1 centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros no mundo real. Aí você quer saber quanto que 1 centímetro quadrado corresponde em quilômetros quadrados no mundo real. Eu vou te ensinar uma regra prática. Você simplesmente, já que tem que levar as unidades ao quadrado, você leva os números ao quadrado. Aí você tem sua relação. 1 ao quadrado, 1. Centímetro ao quadrado, 2 ao quadrado, 4 quilômetros quadrados. Pronto, agora você está apto a montar a regra de 3 correta. Porque você acabou de descobrir que 1 centímetro quadrado no mapa corresponde a 4 quilômetros quadrados no mundo real. Pronto. Então, minha regra de 3 é a seguinte. Se 1 centímetro quadrado no mapa corresponde a 4 quilômetros quadrados no mundo real, então 111 centímetros quadrados, que é a área que a gente encontrou aqui, ó, para esse desenho, que é o mapa, corresponde a quantos quilômetros quadrados no mundo real? Agora, ó, centímetro quadrado com centímetro quadrado, quilômetro quadrado com quilômetro quadrado. Ok, a regra de 3 está apta a seguir em frente. Aqui é só multiplicar cruzado, você vai ver que é 111 vezes 4, e vai chegar na conclusão que são 444 quilômetros quadrados que a área de preservação permanente tem de verdade. Ou seja, o gabarito é a letra E de elefante. Ok?
Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado, aprendido bastante coisa importante. E até a nossa próxima resolução comentada.